Então, continuamos agora com o nosso estudo de 1 Coríntios 13, porque vemos neste capítulo um reflexo do amor do próprio Deus. E nos é dito que o amor não é ciumento. Neste caso, estamos passando pelo caminho da negação. Agora, o que Paulo está nos dizendo não é tanto o que o amor é, mas ele está nos dizendo o que ele não é. E o amor não é ciumento. Eu acho que é significativo que um dos 10 mandamentos, um dos 10 principais pecados que Deus proíbe é uma proibição contra a cobiça. Porque a cobiça, ela está no cerne da violência que nós cometemos uns contra os outros. É por causa de ciúme, por causa de inveja, que as pessoas se separam. Uma vez eu li algo sobre vandalismo, dizendo que era a forma mais cruel de violação da propriedade de outras pessoas. Porque o que o vândalo faz? Ele se distingue do ladrão. O ladrão se aproveita da propriedade de outra pessoa. Agora, o que o vândalo faz é destruir a propriedade de outra pessoa. Ele caminha, por exemplo, por um estacionamento e enxerga um carro ou carros que ele não pode comprar. E então ele pega a chave dele e ele destrói o acabamento daqueles carros. Ele não está adquirindo aquele automóvel para si mesmo. O que ele fez foi simplesmente arruinar, destruir a propriedade de alguém, de outra pessoa. O que que motiva a fazer isso? É a inveja. É o ciúme. E isso não é uma coisa amorosa de se fazer a outras pessoas. Provavelmente a história mais comovente em todas as Escrituras a respeito das consequências da inveja é a história de José no Antigo Testamento, onde, porque ele recebeu um manto magnífico com muitas cores do seu pai, o restante dos seus irmãos ficou com muito ciúme, e eles voltaram essa hostilidade contra José e o venderam como um escravo. O que fez ele terminar definhando na prisão ano após ano, após ano, após ano. Tudo como resultado da inveja dos irmãos. Então, se olhássemos para o mundo hoje em dia e víssemos quantos danos são causados à propriedade e para os seres humanos que são motivados pela inveja, nós veríamos porque Deus inclui uma proibição contra isso nos 10 principais mandamentos de Israel. E como é a antítese do amor. Porque o amor se alegra com a prosperidade de outra pessoa. O amor se regozija com a felicidade de outra pessoa. Se amamos as pessoas, ficamos encantados quando as vemos receber benefícios que até nós mesmos falhamos em receber. Então, Paulo está nos contando como o amor é verdadeiro. Você pode imaginar Deus com inveja de alguém ou de alguma coisa? Vocês podem imaginar Cristo tendo ciúme de alguém? E em seguida ele continua a dizer: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Quando Jesus falou aos seus discípulos em Mateus, ele concedeu... Nós temos esse registro em Mateus capítulo 23, onde Jesus disse: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ele está descrevendo aqui a essência desse grupo de pessoas que foram os maiores inimigos de Jesus, que eram hipócritas. Eles eram pessoas que estavam cheias de orgulho. Dizem que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Mas os fariseus buscavam uma exibição ostensiva do status deles, da riqueza
da posição, da autoridade deles. Eles amavam os melhores lugares na sinagoga. Eles amavam toda a pompa e a circunstância que acontecia quando as pessoas se preocupavam com eles. E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de atração. Mas isso não é amor. Amor não busca o que é próprio. O amor não busca os holofotes o tempo todo. E o amor não busca uma exibição de ostentação de si mesmo. Ele não se exibe. É a maneira como Paulo está falando dele aqui. Às vezes nós somos descritos como pessoas sendo orgulhosas, iguais aos pavões, porque nós vemos a maneira como o pavão, ele abana as suas penas da cauda em toda a beleza magnífica. E eu lembro de mim mesmo, porque eu caminho mais parecido com um peru do que com um pavão. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de ver um animal desse durante a temporada de acasalamento, então vocês perderam uma das vistas mais magníficas da natureza. Eu provavelmente já vi mais de 2.000 vezes perus na floresta, antes de ter a oportunidade de ver um entrar no seu momento de acasalamento, onde ele se incha, ele se incha todo, sabe? E as penas da cauda saem em leque. E esse animal, ele simplesmente anda como, olhem para mim, sabe? Como o velho ditado, eu sou o maior tigre de toda a selva, eu sou o maior pássaro em toda a floresta. É o que esse animal faz. E ele sai em um desfile. E nesse sentido, é assim que nós somos. Gostamos de estar em um desfile e de sermos ensoberbecidos assim, né? Olhem para mim. Paulo diz que não é disso que se trata o amor. O amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Recentemente, em uma das nossas conferências de Ligonia, a história foi contada por Sinclair Fergus, lá da Escócia. O que aconteceu no início da Inglaterra, quando a rainha Elizabeth ainda era uma princesa. E a sua irmã, a princesa Margaret, elas foram convidadas para irem a um baile quando eram apenas adolescentes. Isso foi antes, é claro, da princesa Elizabeth se tornar rainha. E a rainha mãe chamou as meninas no seu aposento e disse a elas, agora se lembrem, meninas, quando vocês saírem esta noite e forem ao baile, tenha modos reais. Modos reais ou boas maneiras. Eu estou lendo um livro escrito por Jeremiah Burroughs, o autor puritano, falando sobre as conversas do Evangelho, onde está escrito no seu sermão em Filipenses 1 que as nossas conversas deveriam ser adequadas ao Evangelho. E claro, quando ele usa o termo a conversa, ele não está falando sobre falar com pessoas umas com as outras. É a velha palavra puritana para conduta. Em outras palavras, o Novo Testamento repetidamente nos diz para termos uma conduta de tal maneira que seja adequada à nossa profissão do Evangelho. Assim como Sinclair estava falando sobre quando essas princesas foram para o baile. Elas tinham um padrão mais elevado. Elas deviam ser exemplos de etiqueta da corte. A propósito, é a conjunção dessas duas palavras, etiqueta da corte, a partir das quais obtemos o significado raiz do termo cortesia. Cortesia significa etiqueta da corte. E por isso a rainha mãe lembrou as filhas. Quando vocês saírem em público, vocês estão representando a coroa. Vocês representam a monarquia. E o comportamento, a maneira de vocês precisa ser régia. Deve ser os costumes da monarquia. São boas maneiras, meninas. E nós somos filhos do Rei dos Reis. E os filhos do Rei dos Reis não devem ser rudes. Os filhos do Rei dos Reis não devem ser indelicados, mas nós, como cristãos, somos chamados até mesmo a uma ética mais elevada do que a ética das filhas da rainha. Somos chamados a modos sobrenaturais da realeza. Então, diz o apóstolo, o amor de Deus, ágape,
não se conduz inconvenientemente. Ele não busca ou procura os seus interesses. Uau! Quando eu digo isso, eu me pergunto, por que as pessoas amam tanto este texto quando ele é tão devastador na sua crítica do nosso comportamento? Geralmente eu estou pensando neste aspecto. O amor não procura os seus interesses próprios. O mais difícil para qualquer cristão, para qualquer pessoa, é procurar o bem-estar de alguém acima de você mesmo. Agora, nós vivemos juntos, temos as nossas famílias, temos marido, esposa, e a esposa quer algo, então eu digo, bem, é legal que você queira, querida, mas eu prefiro gastar esse dinheiro dessa maneira, ou eu quero fazer isso essa noite, ao invés do que você deseja fazer. Isso não é ser amoroso. O amor, para amar, o amor ele não procura o seu interesse, não tem que ser o seu próprio interesse o tempo todo, mas o amor ele é sensível às necessidades e aos desejos de outras pessoas. E é isso que Jesus faz, sabe? Passa esse cálice de mim, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. A última coisa que eu quero fazer é buscar a minha. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Esse tipo de demonstração transcendente de amor está além da nossa compreensão, porque nós somos, por natureza, egocêntricos e egoístas. Procuramos primeiro os nossos próprios interesses, em vez dos interesses dos outros. E é preciso amor verdadeiro para se preocupar com as outras pessoas antes das suas próprias preocupações. E acho que qualquer cristão pode pensar em momentos em suas vidas em que, de fato, colocaram outras pessoas à frente dos seus próprios interesses e tomaram decisões para ajudar as pessoas onde eles sabiam que iriam se machucar. Eu sei, eu já fiz isso, eu sei que fiz isso. E eu sei que não é natural. Eu sei que não poderíamos fazer isso se não fosse por esse amor que está espalhado em nossos corações. Mas mesmo esse amor ágape que é derramado em nossos corações, ele não empurra instantaneamente dos nossos corações todas as inclinações pecaminosas e desejos pecaminosos que fazem parte da nossa natureza caída e corrupta. E de novo, nós temos que lembrar que a tendência mais básica de um indivíduo humano é buscar o seu próprio interesse. E é isso que o amor é concedido para nós. Eu tinha um amigo, eu costumava jogar cartas com os caras no campo de golfe, após o jogo de golfe. Ele sempre foi agradável. E ele tinha camaradagem de jogar cartas com os caras, às vezes ele ganhava, às vezes ele perdia, e você nunca via qualquer diferença no comportamento dele, quando ele perdia ou quando ele ganhava, enquanto alguns caras, quando perdiam, tinham acessos de ira, eles pegavam as cartas, rasgavam, jogavam pro outro lado da sala, já vi caras pegando cinzeiros e quebrando na parede, quando estavam perdendo, era inacreditável, onde esse cara permanecia ali de forma imperturbável. Se ele perdesse, ele estava tudo ok. Eu dizia, Bob, sabe? Não parece que te incomoda perder. Ele disse, não. E eu disse, por quê? Ele disse, eu ganho quando eu perco. Eu disse, o que você quer dizer? Ele disse, bem, ele disse, se eu perder, eu disse para ele, então um dos meus amigos ganhou, ele disse. Então, eles estão curtindo a diversão de terem vencido. Eu posso participar disso. Eu posso me divertir com eles. Eu estou me divertindo, não importa se eu ganho ou se eu perco. E ele não estava simplesmente soprando fumaça, ele realmente cria nisso. Ele estava ali para passar um tempo com seus amigos e não se importava muito com quem ia ganhar ou quem não iria ganhar. E você vê que às vezes, entre grandes atletas que dizem, o meu trabalho é realizar o meu melhor, mas se o meu oponente vencer, eu vou aplaudi-lo e eu vou curtir, me deleitar na empolgação e na diversão dele. Existe um ditado no golfe, cada tacada faz alguém feliz. Isto é, se você acertar um bom tiro ali, você vai ficar feliz. Se você acertar um tiro mal, você vai ficar feliz pelo outro. Mas essa é uma visão tanto cínica do assunto, e o amor deve transcender isso. Como nós devemos nos regozijar com a prosperidade e o sucesso uns dos outros. O amor não
se exaspera. O que isso significa? Significa que o amor, ele não tem pavio curto. O amor não é mal-humorado. Certa vez um conselheiro me disse que todo mundo tem na sua personalidade minas terrestres. E isso é coisas sobre as quais somos particularmente sensíveis ou explosivos. Sabe? Onde você pode ver alguém que é muito calmo e fácil de se conviver, e você está caminhando pelas suas vidas ali, e de repente, bum, eles disparam, e você diz, acabei de pisar em uma mina terrestre aqui e não sabia o que estava ali. Bem, algumas pessoas têm personalidades e caráter desenvolvidos de tal maneira que há muito poucas minas enterradas em seus campos minados. Você pode caminhar por seu campo por anos e anos e anos e anos e nunca pisar em uma mina. Existem outras pessoas, que você conhece pessoas que você precisa de uma bússola para contorná-las. Você caminha em volta deles como em cascas de ovo, porque em todos os lugares que você se virar, provavelmente você vai pisar em uma mina. Porque essas pessoas são facilmente provocadas. Elas são mal-humoradas. E eu me lembro, francamente, antes da minha conversão, eu tinha um temperamento muito ruim. Eu tinha cabeça quente. E no meu último ano no ensino médio, nós tivemos 10 jogos de beisebol durante a temporada. Eu fui expulso de 3 deles, por discutir com os árbitros. Os árbitros estavam errados. Mas eu argumentei muito veementemente e eu sentei no banco porque eu perdi a paciência. Acho que a maior mudança que eu vi no meu próprio comportamento na minha conversão foi isso. Foi aí que eu senti a maior convicção, a maior convicção de pecado. E tanto que eu acabei vendo que como a virtude suprema é nunca perder a calma, nunca explodir e tudo mais. É claro, a minha esposa, ela me conhecia antes da minha conversão, e ela me conheceu, claro, depois da minha conversão. Estávamos casados há 10 anos, e um dia nós estávamos tendo um desentendimento na nossa cozinha. E eu tinha um copo d'água na mão, e a divergência começou até ficar séria, porque eu disse para ela, sabe, isso não é justo, porque não há ninguém neste mundo que consegue acender o meu fusível como você consegue. Você conhece todos aqueles pontos onde eu estou vulnerável e outras coisas, e ao mesmo tempo não há ninguém que eu me preocupo mais neste mundo, para que não haja ninguém que possa me aborrecer tanto quanto você. Então, estamos tendo essa discussão, e finalmente eu fiquei tão bravo que eu peguei aquele copo e eu joguei contra uma parede. E o vidro, a água espirrou, espatifou-se tudo por toda parte. E Vesta olhou para mim e começou a rir. Ela disse, eu nunca pensei que você faria isso. Ela disse, eu estou tentando há 10 anos, eu tenho pressionado você, testado você, para ver se você explodia, e você simplesmente fez isso agora. Então ela riu de mim e eu fiquei envergonhado com isso, mas aqui eu pensei, eu tinha completamente superado isso e tal, mas quando na verdade eu não tinha. Mas não devemos ser facilmente provocados. Eu me irrito, você me irrita, eu não suporto motoristas que não dirigem com cuidado na estrada, que parecem dirigir por aí sem se importar com a vida de ninguém, sabe? Eles estão entrando e saindo, e eu aciono a minha buzina para eles. Eu estou feliz que as crianças não estejam neste carro, diz a minha esposa, porque a primeira palavra que elas iam aprender é idiota. Então, há um lugar onde eu me perco, mas não devemos ser assim, sabe? Ter a cabeça quente, provocar, de novo, temos que ser pacientes com as outras pessoas. Eu tenho que me apressar para terminar isso. O amor verdadeiro não se ressente do mal. É quase como se estivéssemos sendo advertidos para sermos ingênuos. O que Paulo está querendo dizer é que nós devemos dar a outras pessoas o que é chamado de julgamento da caridade. Não que sejamos ingênuos, sabemos que as pessoas realmente pecam. Mas o que nós tendemos
a pensar é que quando alguém peca contra nós, olhamos para esse pecado como se tivesse sido motivado pela pior de todas as motivações possíveis, como se a pessoa ficasse acordada a noite inteira pensando em como elas poderiam nos ferir, quando raramente esse é o caso. Raramente somos vítimas de pessoas que nos feriram com malícia premeditada. E o julgamento da caridade lança essa ferida na melhor de todas as luzes possíveis. Infelizmente, tendemos a reservar o julgamento da caridade para nós mesmos. Nós nos damos o benefício de toda dúvida e não damos ao nosso próximo o benefício da dúvida. Mas é disso que se trata, que ele não pensa o ressente do mal. Obviamente é mais do que não ter pensamentos ruins, mas não pensamos o pior de todos em nossa volta. Podemos ser ingênuos, mas é melhor errar pelo lado da ingenuidade do que pelo lado da calúnia. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Sabe, Paulo nos diz em Romanos que o nosso pecado, como seres humanos, não é simplesmente que nós cometemos pecados, mas encorajamos outras pessoas a se unirem a nós e nos alegramos quando vemos pecados sendo cometidos porque de alguma forma nos desculpa. O verdadeiro amor se alegra com a verdade, não com a iniquidade. E finalmente, Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é a substância que torna possível para as pessoas perseverarem, para as pessoas suportarem, continuarem a suportar e sustentar as coisas, continuar na esperança, continuar na fé. E ele diz, o amor jamais acaba, as profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Mas o amor não, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele termina dizendo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele está nos chamando para a maturidade como cristãos. Não sei como ele consegue. As pessoas dizem que Deus quer que eu tenha uma fé infantil. Bem, há um sentido em que isso é verdade, mas muitas pessoas veem isso como significando que eu tenho que crescer, não tenho que buscar estudar as Escrituras, não tenho que buscar amadurecer na minha fé e no meu entendimento. Eu posso continuar a beber leite para sempre. Há uma diferença entre ser infantil e ser uma criança. Paulo diz, quando eu era criança, eu me comportava como uma criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, respondia como uma criança. Mas então eu me tornei um homem. Quando eu me tornei um homem, era hora de deixar de lado as coisas infantis. E ele está nos chamando para uma manifestação madura de amor. Finalmente ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Essa tríade cristã clássica de virtudes, fé, esperança e amor. Essas três. Mas a maior delas é o amor. Por ser este o presente, este é o fruto, que mais claramente revela o caráter do próprio Deus.